treinar, cara. Vai treinar o time principal. Você mescla, Cirilo. Delfim no gol. Você põe um lateral direito, pode ser o Preciado. Na esquerda, um jovem. Um zagueiro experiente que tem jogado menos, com o Vitão, que é um zagueiro jovem. Um volante que tá precisando de minutos, o Maicon, com um jovem que é o Cissé. Aí você pega lá na frente, você põe o centroavante, um jovem. Você quer jogar com 2 centroavantes? Cauã e Cassierra. Você pode colocar um jogador de beirada mais experiente, mas coloca um jovem durante o jogo também. É mesclar, cara. E pega a semana, transforma a semana numa semana cheia de trabalho, no dia a dia. Põe esse time pra treinar. Põe o Hulk para recuperar fisicamente e treinar. Põe o Juan para recuperar fisicamente e treinar. O Lodge, que tá numa sequência pesadíssima de jogos, para recuperar fisicamente e treinar. O Lianco para pegar ritmo no treino também, para pegar taticamente um pouco mais da ideia do treinador. Trabalhar a saída de bola com o Franco e Tomás Pérez. Põe essa turma, aproveita a semana cheia. E contra o Juventude pela Sul-Americana, usa mais a meninada e jogadores reservas que estão precisando de minutos. Você pode até levar para o banco alguns jogadores experientes e pode treinar com eles à tarde, pôr no banco à noite. Enfim, faça da sua semana uma semana mais produtiva para todo mundo no elenco, sabe? Porque que adianta? Vai pegar o Juventude na quinta-feira aqui pela Sul-Americana, aí entra com Hulk, com Vitor Hugo, com Lodge, põe a turma pra correr igual louco na Sul-Americana. E domingo vai jogar contra o Curitiba, cara, Campeonato Brasileiro. O negócio é que ainda não corre igual louco também na Sul-Americana. Não, vai treinar. A turma entende como estorvo. E isso não é o Atlético, tá? Todos os times brasileiros encaram a Copa Sul-Americana como o cantinho do pensamento. Então põe quem quer. Põe quem quer jogar, quem tá precisando, ó. Molecada, a chance de vocês, Vitão, sua chance aí, cara, sua Copa do Mundo, aproveita. Você vai jogar o jogo inteiro. Ô Pacini, é a sua Copa do Mundo, aproveita aí o jogo inteiro pra você mostrar a sua qualidade. Cauã, você vai jogar o jogo inteiro, não vou te tirar não, se tiver que tirar eu vou tirar o Cassierra que começou. Cissé, você vai jogar o que você aguentar, quero te ver no time titular daqui a pouco, você tá precisando de minutos. O Atlético precisa ser inteligente e saber aproveitar essa semana para treinar. O que a gente viu hoje está precisando de treino, trabalho, saída de bola. A gente já viu que esse time aí pode entregar mais. E entregou mais. Então precisa treinar mais. O Edu, até um detalhe, né? Na outra semana, no outro meio de semana, não vai ter jeito de poupar porque é duelo contra o Ceará, Copa do Brasil. Aí o Atlético... Em casa, principalmente, né, Edu? Pela grana da Copa do Brasil, não dá pra deixar de segundo plano, né? Pra caramba. Copa do Brasil não é estorvo pra ninguém. Todo mundo quer jogar a Copa do Brasil à vera. Quer ser artilheiro, quer ir pra final. Todo mundo quer jogar a Copa do Brasil. Então o Cláudio lembrou, ainda tem isso, né? Você vai ter a Sul-Americana no meio dessa semana, tem Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, cara. Então, é hora de ser inteligente. E depois é o Flamengo. Só o Flamengo, né? Mas mais ninguém. Então é hora de ser inteligente. Aí tem um Cienciano lá na altitude de Cusco e tem o Cruzeiro, outro clássico. Sul-Americana é a Copa do Mundo dos 26 jogadores que foram inscritos na competição. Se inscreveu, aproveita os meninos, põe pra jogar a Sul-Americana. Ah, mas e se não classificar? Dane-se. Vai ser muito mais feio se não classificar com o time principal, que os caras não querem. Aí a confiança vai lá embaixo. Vai lá embaixo a confiança numa temporada que você precisa muito dela pra jogar um Campeonato Brasileiro. Mas você já pararam pra pensar na gravidade disso que a gente tá falando? Tipo assim, os caras não querem? É um absurdo, Nós né? estamos falando de cara que ganha o ruim. Mas não é só o Atlético. Não é. É futebol brasileiro. Ano passado o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase, o Corinthians foi eliminado na primeira fase. Nessa rodada, só o São Paulo ganhou, né? Só o São Paulo ganhou, os outros 6 foram tropeços, se eu não me engano, com 4 derrotas. Isso é uma vergonha pro futebol brasileiro, cara. Então, olha o nível do absurdo. Nós estamos, hoje o Cláudio falou no pré-jogo, eu não tinha nem me atentado a isso. O Eto Cabete foi jogar contra a Portuguesa na Venezuela e tomou 3-0. O mesmo Puerto Cabete que no meio de semana enfrentou o Atlético e venceu por 2-1. Nós estamos falando desses caras do futebol brasileiro, de time grande. O cara que é ruim tecnicamente, ou considerado assim, capacidade técnica mais baixa, o cara tira 400 conto por mês, Edu. E esse cara não quer jogar? Não tá afim de jogar? Não tá afim por quê? Por que esse cara não tá afim de jogar? Pô, o cara joga no Atlético, o cara joga no São Paulo, o cara joga no Grêmio, o cara joga no Santos Futebol Clube. Olha o peso das camisas que esses caras representam. Olha o nível, cara. Pô, você joga pra torcida gigantesca, pra milhões de torcedores. Ah, não, o cara não tá afim de jogar na sua... Não tá afim por quê, meu amigo? Olha a bênção que você tem na sua vida. Você é jogador de futebol, você tira 400, 500, 1 milhão por mês.
Qual trabalhador brasileiro tira isso por mês? Pra você não tá afim de jogar a Sul-Americana na Venezuela, muda de profissão, irmão. Eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa pra não ser injusto. Mas olha a prova que esses caras me deram no meio de semana, Cirilo. Todos os times brasileiros foram mal. Os jogos ruins, os adversários sendo melhores, e adversários muito inferiores, mas muito inferiores. Hoje o Cláudio trouxe aí o time venezuelano, tomou de 3 hoje no campeonato. 3-0, cara. O time tá em 10º no campeonato venezuelano. Então isso pra mim tá... Ô Edu, eu vou avisar hoje já, hein. O Juventude do Uruguai tem 4 pontos em 10 jogos, é o Lanterna, e amanhã vai fazer o jogo dos Lanternas, vai pegar o penúltimo colocado, que é o Progresso. Jogo lá de um time que tem 7 pontos, o Progresso, com Juventude tem 4, eles jogam amanhã, às 3:30 da tarde, e depois já vão para Belo Horizonte para pegar o Galo. E o Juventude jogou em casa, a primeira rodada empatou com o Cienciano, Juventude, né? Progresso, parece... Botar na bandeira. Parece slogan de campanha política, né? Partido tal, Juventude e Progresso. Mas assim... O Atlético passou da hora de usar a Sul-Americana pra isso, Cirilo. É jogar real pro torcedor mesmo. Acho que o Atlético foi muito bem na precificação, tá? Também. Em vender o pacote, entender o tamanho da competição, a necessidade de fazer com que o torcedor gaste menos pra assistir isso. E durante a semana trabalhar mesmo com o torcedor que comprou a ideia da Sul-Americana e falar, olha, vocês vão ver a garotada em campo. Vocês vão ver esses moleques jogando, essa turma tá querendo, conversa com essa turma. Fala com Barba, Cirilo, numa boa. São 26 atletas da base inscritos. Treina um período de manhã com o elenco profissional do brasileiro e à tarde vai treinar esses moleques. Você tem 2 times. Vai treinar pra Copa Sul-Americana. Faz esses meninos, a Copa Sul-Americana é de vocês. Vocês são os protagonistas da Copa Sul-Americana, porque não dá mais, cara. A preguiça que foi o jogo do Atlético, a preguiça que foi o jogo do Vasco, a preguiça que foi o jogo do Santos, a preguiça que foi em 2024, a preguiça que foi em 2025. Aí os brasileiros chegam na final e atacam na final. E a maioria dos brasileiros, tudo eliminado na primeira fase. É o Renato Gaúcho que não viaja no ano, que não viaja no outro. Nem o treinador quer saber da competição. E o futebol brasileiro é uma soberba, sabe? É um tal de achar que só a Libertadores... Então, vamos aceitar que é assim? Eu tô aceitando, sabe? Por mais que eu ache um absurdo isso, é o fim da picada. Jogador de futebol, como você disse, que ganha 600, 700, 800 mil, o salário tá em dia. Achar que não, Sul-Americana eu não vou me doar. Não vou correr. Não vou jogar igual eu jogaria no Campeonato Brasileiro. Cara, isso deveria ser inaceitável, né? Mas não é. Você olha para todos os clubes, é assim. Então que o Atlético encare a semana do Coritiba como a semana do Coritiba. E pegue os 26 jovens inscritos na Sul-Americana e coloque eles para encararem a semana do Juventude, do Uruguai, e que façam um ótimo jogo e que joguem a Copa do Mundo deles. E ele deu um peso ao próximo resultado, ô Edu, que não é uma exclusividade dele, né? É comum do meio do futebol. Time que tá em pressão e tem um determinado momento da temporada em que a ausência de vitórias é maior do que a quantidade de resultados positivos, vencer o próximo jogo torna-se uma prioridade. E ele disse isso, a gente até anotou aqui, ó. Ele falou, começam algumas urgências, tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o próximo jogo diante do nosso torcedor. E aí ele falou, jogar quem tá melhor, ou seja, quem ele entender que está com capacidade no momento para ser o titular do time, ele vai botar no jogo da quinta-feira. Acho que já mudou o discurso para quinta-feira, não vai ser reserva mais. Deixar claro que o discurso aqui era meu, de colocar a base. O Atlético tem tido o discurso de colocar time reserva, como fez lá na Venezuela. Eu entendo, eu não quero ser o dono da razão, tá, Cirilo? Meu papel aqui não é ter razão, é fazer a turma pensar, refletir. Se o Atlético quer usar o jogo contra o Juventude para recuperar a confiança, é compreensível. Esse é o termo que ele utilizou, inclusive. É compreensível, mas pode ser um tiro no pé, né? Você pode fazer um jogo ruim e a confiança ir ainda mais lá embaixo. Ou então você perde o tempo e a oportunidade de colocar a garotada para jogar, de observar atletas que podem te entregar opções ali na frente. Porque as opções que o Barba tem hoje, quando ele olha para o banco, são Bernard, Scarpa, Igor Gomes, a turma que tem acrescentado pouco. Agora, tem um pouco de responsabilidade do Barba também no resultado de hoje.
No intervalo a gente já falava, né, da pouca produtividade da dupla de ataque, num jogo que não estava favorecendo. Talvez colocar gente de mais velocidade para explorar mais a bola longa pelo lado do campo. Acho que o Barba talvez tenha demorado um pouco para mexer na equipe, melhorar a saída de bola. Para melhorar a saída de bola, você mexe no início da sua construção, e ele falou disso, né, de muitos erros no início da construção, e a gente sofreu, palavras do Barba, no início da construção contra um time inferior na Venezuela e contra um time de hierarquia hoje que é o Santos. Ou seja, o problema não é o adversário, se é bom ou ruim. O problema somos nós. Foi o que ele falou. Então, se o problema somos nós, Barba, mexe um pouco mais rápido. Eu acho que o Cissé tem mais qualidade com a bola nos pés para iniciar a construção do que o Alan Franco ou o Tomás Pérez. Eu acho que você pode até trazer o Vitor Hugo para fazer o papel de um segundo homem de meio de campo, que dá mais qualidade, ainda que você perca o Vitor Hugo do meio para frente, ou mais perto do gol, até porque ele não estava te acrescentando muito perto do gol, porque a bola não estava chegando perto do gol. Então você mexe um pouco mais rápido. Eu acho que faltou um pouco da beira do campo também, hoje na Vila Belmiro. E ele falou um negócio que me chamou muita atenção, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Quando se fala, o Atlético tinha oportunidade de emendar a terceira vitória seguida, acabou outra vez, ele falou, tem 2 anos que isso não acontece, né? Sim. 2024 foi um parto para ganhar 3 seguidas. O último foi o time do Filipão, não foi? Foi, 2023, parece, 4 ou 5 jogos seguidos. Um parto e não conseguiu, 2025 um parto e não conseguiu, 2026 está sendo um parto de novo. O que isso me faz entender? Que é um elenco que te falta peças, te falta opções. Em determinados jogos acontece, acho que muito mérito ali da parte coletiva, que funciona em jogo sim, jogo não, mas a sequência de bons resultados, e essa sequência de vitórias, 1, 2, 3, ali você empata um jogo, depois vem outra sequência, 1, 2, 3, 4, é esse tipo de sequência que te leva a Libertadores, que te leva a conquistas. E a partir do momento que você não consegue emendar 3 vitórias numa temporada inteira, você fica fora da Libertadores, você não ganha, no Campeonato Brasileiro você passa dificuldade, porque na Copa você pode até não emendar 3 vitórias, mas se você ganha uma e empata outra, você está classificado. A Copa é diferente. Por isso o Atlético chegou à final da Libertadores em 24, da Copa do Brasil em 24, da Sul-Americana em 25, porque são Copas, você não precisa ter a sequência de bons resultados. Mas o que aconteceu no Campeonato Brasileiro nesses 2 anos? Briga contra o rebaixamento. Se você não tem a capacidade de emendar 3 jogos de vitória, 4 vitórias seguidas, a sua briga vai ser no final da tabela e não por Libertadores. Isso precisa mudar. E para mudar, precisa qualificar o elenco. Eu não me recordo desses jogos sob comando do Barba, do Atlético tomando um gol como tomou hoje, né? Correndo para trás. Verdade. Tomando contra-ataque do adversário, assim, eu tô tentando puxar pela memória aqui, não tô falando de Sul-Americana não, tá? Até porque é um jogo só, um recorte pequeno, mas dos jogos do Campeonato Brasileiro, primeiro que o Atlético tomou pouquíssimos gols, né? Sim. Mas eu não me recordo desse tipo de gol com a zaga bem adiantada, correndo para trás. Tem muito do erro lá na frente, né? Às vezes o time tá saindo pro ataque, aí o Hulk me dá um passe daquele, com um toque, o Gabigol, aí vem um jogador inteligente, né, de qualidade, o Gabigol com um toque coloca o Moisés na cara do gol pro Natanael correr para trás, o Lianco correr para trás. Eu, sinceramente, eu não me recordo do Atlético do Barba tomar esse tipo de gol. E muita dificuldade na saída de bola, né, Cirilo? Muita. Hoje, desde o primeiro tempo. Cara, muitos erros, o Franco, o Pérez, o Coelho, o Reinier, perdendo bolas em momento que o Atlético estava saindo. Aí quando você tá pronto para sair, seu time tá correndo para frente, o adversário recupera, é um Deus nos acuda. E o Atlético não teve mais dificuldade pela incompetência do Santos, né? Ainda bem que era o Santos, porque se fosse um time... né, Edu? Tá longe de ser... Eu pensei nisso, ainda bem que era um time ruim, né? Isso. Tá longe de ser um time, Caixa e Edu, que pressiona demais a defesa adversária. Tanto o Everson praticamente não trabalhou no jogo também. E depois, no segundo tempo, o Atlético continuou oferecendo os ataques, né? E o erro lá na frente que proporcionou o gol do Santos, cara, é difícil a gente falar, mas não pode acontecer esse tipo de erro. É culpa de quem tá dentro do campo. É uma displicência, é o que você falou. É uma falta de cuidado com o ataque que acaba proporcionando o contra-ataque do adversário. Fala, Caixa. Agora a ducha de água fria, ela vem antes do jogo acabar, né, bicho? A hora que você tá precisando mexer no jogo, mexer no time. Primeiro cara que entra é o Bernard, né, velho?
Conversa com o torcedor, essa aí é uma ducha de água fria danado. O Bernard já tá vendo, não tá resolvendo nada. Mas é o que eu falei também, aí contrata jogador caro, tal de Alexander aí nunca fica pronto, tá machucado eternamente. Eu não vejo muita justificativa pro Bernard jogar com frequência, não. Mas me chamou a atenção uma parada. Se não é o Bernard... É o Igor Gomes ou o Scarpa, né, cara? Tá feito. Aí não tem muito pra onde escarpar, né, cara? Hoje esses não entraram, né, Edu? Sim, cara. Foi um recado, né? O técnico falou que quem não jogou lá podia não jogar sábado. Então o Scarpa e Igor Gomes não entraram hoje. Agora, o Cissé jogou bem lá hoje, não mexeu com o Cissé não, né? Precisava, como o Caixa disse, né? No momento que o Atlético precisava atacar, se ele pôr um volante, eu acho que ele até colocou quem poderia atacar mesmo. Eu teria voltado com o CC é ótimo, né? Aí passa um desodorantezinho, fica tranquilo. Resolve. Mas eu teria voltado com o Cissé do intervalo para melhorar a saída de bola, tá? Sim. Mas... e o Dudu também, ô Panzi, o Coelho hoje começou, mas poderia ter sido o Dudu, tá, mas lá na Venezuela também não jogou nada, então é complicado. Quando o elenco não dá resposta, né, e hoje não deu, em outros momentos deu, tá? A gente tá falando dessa era Barba aí, nos jogos principalmente em Belo Horizonte, quando a turma entrou a coisa até aconteceu. Eu poderia dizer que é normal a oscilação de um time que tem ali 9, 10 jogos com o treinador, né? Sem contar o Mineiro, tem 8 jogos. É normal oscilar, em alguns jogos não acontecer como não aconteceu hoje, mas é muita displicência dentro do campo. Muita displicência. Eu falei que eu vou ser o ferrinho de dentista dos atletas. Os erros na saída de bola, o erro do Hulk lá na frente que ocasionou no gol do Santos. É muita displicência dentro de campo. Agora, hoje... foi muito além de postura. Hoje eu acho que não foi problema de postura. O time correu. Bola, né? Faltou bola e faltou concentração, cara. É isso. Você sabe nessa história dos recados que vocês estão falando aí, o Rezende pode opinar também, trazer mais informação também. Nessa história da qualidade das contratações não serem balizadas pelo dinheiro investido, né? É simplesmente porque você gastou caro, que é uma boa contratação. Hoje o primeiro centroavante a entrar foi o menino da base, né? O Cassier foi entrar com 40 e tanto no segundo tempo, né? O que eu falei, o Cirilo, sobre o Alexander durante o jogo, quando o Caixa questionou, o Cassierra também, o investimento é para jogar, né? Para chegar e jogar, para ser titular. Quase 10 milhões de euros no jogador, né? O Alexander foi um investimento alto também. Então, quando eu falei do Alexander, o mesmo vale para o Cassierra. O Cassierra a gente pode ainda ponderar um pouquinho, tá chegando no futebol brasileiro, período de adaptação, mas já foi recado também, né? O Cassierra não jogou nada lá, foi substituído no intervalo na Venezuela e hoje entrou depois do Carlos Soares, né, Cirilo? Cara, porque nós estamos falando do menino que até outro dia nem no profissional ele era, né? Teve minutos, poucos minutos, né? Com o time profissional. E o treinador já botou ele primeiro que o centroavantão caro. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo o Atlético Barba usar jogador de 17, 18 anos. O Atlético precisa revelar, tá formando esses atletas, agora precisa revelar, precisa mostrar pro futebol brasileiro, mundial. É isso aí que vai fazer com que o Atlético tenha uma vida financeira mais saudável, esse tipo de coisa. Colocar jogadores, atletas jovens em jogos importantes, até para ganhar cancha, experiência. Quanto ao Cassierra, eu ainda vou ter um pouquinho mais de cuidado, porque se ele começou 2 jogos nessa temporada, desde que chegou, acho que é muito. Então ele tem entrado mais pro final, quando começa o jogo sai no intervalo, como aconteceu na Copa Sul-Americana, tá? Acho que nem foi tanto o culpado, o responsável, porque quando o Cauã entrou no segundo tempo, ele ganhou um companheiro de ataque, né? O Cassier ficou muito isolado, e quem tava armando o jogo do Atlético na Sul-Americana era o Lianco, o zagueiro, negócio assim, maluco. Mas tem poucos minutos, pouca sequência, mas a verdade é isso que vocês falaram. Ainda não mostrou 10% daquilo que a gente imagina dele. Ainda tem o Minda que está lesionado, que é outro também que ainda não teve uma sequência, e quando parecia que teria essa sequência, volta lesionado da data FIFA. Então, quando você precisa usar o elenco não te dá resposta. E a turma que entrou hoje não entrou bem. Além desse lançamento, esses lançamentos aí do Lianco, tentando ser o armador do time, com 10 minutos do segundo tempo, o Juan Tressoldi era ponta direita aqui, igual o Sérgio Araújo, quando, no Mineirão, né? Quando jogava no Galo. Tava de ponta direita aqui o Tressoldi. E o Atlético no nervosismo, vocês lembram do nervosismo do Atlético no primeiro tempo?
Poxa, a bola queimando o pé do Pérez, queimando o pé do Franco. Teve um escanteio aqui que o Hulk foi fazer uma tabela com o Coelho, pô, eles conseguiram colocar a bola pra fora. Porra, é um nervosismo excessivo hoje. Tem que parar com esse trem. Aí Vila Belmiro, Neymar. Neymar jogou o futebol dele que ele tem jogar normal, de um cara diferenciado, mas no segundo tempo já correu menos e tal. E aí o Atlético vem com esse negócio pra cá. Da outra vez foi a mesma coisa. Ah, porque o Neymar. Gente, não tem nenhum bicho papão, não. Vocês são do mesmo nível. Vocês são do mesmo nível no sentido de estar num time grande, estar na Série A, estar disputando um jogo desse. Não tem que sentir tanto o jogo igual sentiu, não. Então até melhor, né, fisicamente, do que o Neymar, que a gente sabe que não tá lá essas coisas, tanto é que tá fora da Copa por enquanto. E a chateação do caixa, do torcedor, Cirilo, é porque perder na Vila Belmiro na história do Atlético não é nada anormal, né? O Cláudio trouxe os números. Mas é porque o Santos, esse Santos aí... Fraco. O time não é bom, né? O time é fraco. E o Atlético conseguiu ser pior no jogo. Eu repito, o Santos venceu e mereceu vencer. Poderia ter vencido até por um 2-0 sem nenhum tipo de exagero. É isso que deixa o torcedor chateado. O Atlético, que vinha se recuperando no Campeonato Brasileiro, fez um jogo bom com o Atlético Paranaense, que vive um momento melhor que o Santos, foi melhor que o São Paulo, que é melhor que o Santos, jogou bem contra a Chape lá, que ganhou do Santos, né? Foi 4-2 pra Chape lá contra o Santos. Primeira rodada do Brasileiro. Venceu o Inter, que faz uma temporada, pelo menos o início de Brasileiro, melhor que o do Santos. Aí o Atlético vai na Vila, vivendo um momento melhor que o Santos muito pressionado. E nos 90 e tantos minutos o Atlético não deu um indício de que iria... Cara, qual defesa o Brasão fez? Quais 5, 6 minutos o Atlético exerceu de pressão que você falou, pô, opa, agora vai. Olha, o time tá indo pra cima, não teve. Então, pra mim, faltou concentração, erro de tomada de decisão dos atletas e a cobrança tem que ser na turma em campo. Aí o Cassieira são 10 milhões de euros, né? Que, se eu não estiver enganado, né? São 60 milhões de reais. Agora, esse Santos aqui, pra mim, só não é pior do que a Chape, viu? Só é um pouquinho melhor do que a Chape porque tem o Neymar, porque é feio esse time do Santos. Fraco mesmo. Pegando aqui até nas estatísticas, você perguntou qual defesa do Brasão. Se for pegar no número do jogo mesmo, tem 3 defesas no jogo. Mas eu não lembro. Mas nada assim... Ele evitou gol. Eu não lembro, uma grande defesa. Não. Nem do Everson também não teve. Dentro da área o Atlético uma vez. O jogo não foi bom, defender. Né, cara? Vamos ser sinceros, foi um jogo ruim. O primeiro tempo foi chatíssimo. Um tanto de reclamação absolutamente injustificável. O Santos reclamando demais, o Atlético errando muito dentro de campo. Aí no segundo tempo o Santos tentou jogar um pouco mais, o Galo também, mas fato é que... foi feio. Foi um joguinho feio em que quem foi menos feio, o Santos, acabou vencendo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí. Foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui...